Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Flóculo Porto 5, Shakhtar Donetsk 3. De um jogo com 8 golos, quase sempre se diz que as equipas atacaram melhor do que defenderam, mas esse nem foi sempre o caso deste Flóculo Porto-Shakhtar, que carimbou a presença dos Dragões nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Parte do segredo da vitória portista esteve na forma eficiente com que a equipa portuguesa montou a primeira zona de pressão defensiva. De recuperações altas, nasceram 2 dos seus 5 golos. Outra parte veio, é verdade, da forma como o Flóculo Porto soube atacar, sobretudo nas bolas paradas ofensivas, responsáveis por mais 2 golos. Ao todo, o jogo teve 8 golos, um total de 29 remates, 20 dos quais protagonizados pelo Flóculo Porto, que mesmo assim duplicou o índice de golos esperados que construiu. Acabou com um XG de 2,53 e marcou 5 vezes. E o mais decisivo não foi nunca uma diferença entre os comportamentos defensivos e os ofensivos, mas sim entre os assumidos atrás e à frente. O Flóculo Porto defendeu bem à frente e mal atrás. O Shakhtar atacou bem à frente e mal atrás, onde nunca foi capaz de cumprir com aquilo que tentava, que era uma saída baixa, para atrair o adversário e depois explorar o espaço que lhe abria nas costas. O início do jogo foi, por isso, marcado por essa tentativa tosca dos ucranianos iludirem a zona de pressão portista, jogando com o guarda-redes, que era geralmente quem procurava ligar com o médio-centro mais recuado em momento de atração. Só que aquilo que isto gerava era uma série de recuperações de bola, como a que Galeno usou para dar a Eustáquio uma boa ocasião de remate logo aos 7 minutos. Aí, Rakitski, um dos centrais do Shakhtar, desviou para canto. Antes, o guardião Riznouk já tinha salvo um golpe de cabeça de Taremi, mas aos 9 minutos veio mesmo o 1-0. Bola longa de Pep, que fugiu a PP, mas foi captada por Evanilson na linha de fundo e cruzamento para finalização fácil de Galeno do outro lado. O Shakhtar cresceu com o jogo, é verdade, e depois de Gosholeshvili obrigar Diogo Costa a uma defesa complicada, aos 27 minutos, à meia hora marcou mesmo por Sikan, que recebeu de Zubkov, milimétrico, a evitar o fora de jogo na linha definida por Fábio Cardoso e quase maldoso na forma como fintou Zaidu antes de cruzar. Só que, antes do intervalo, o Flóculo Porto meteu o primeiro trunfo na mesa, as bolas paradas. No seguimento de um livre lateral, a bola foi de Zaidu a PP, que descobriu Galeno à entrada da área para o bis, num remate fortíssimo. A segunda parte parecia trazer alguma acalmia, até ao momento em que os Dragões tornaram efetivo o trunfo que já tinham jogado antes, mas sem sucesso. O tal da pressão na frente. Foi Galeno quem voltou a recuperar uma bola lá na frente, desta vez dando-a a Taremi para o 3-1 numa belíssima finalização. A infeliz carambola de Diogo Costa em Stefano Eustáquio, após cruzamento de Sikan, valeu 3-2, que, ainda com 20 minutos por jogar, mantinha o Shakhtar vivo no jogo e na Liga dos Campeões. Só que, no momento em que os ucranianos arriscaram, metendo um segundo ponta de lança em campo, foi o Flóculo Porto quem marcou. Outra vez de bola parada, desta vez um canto que Galeno desviou ao primeiro poste para a conclusão de Pep na cara do guarda-redes. Com 4-2, a questão estava resolvida, mas ainda se viram mais 2 golos. Conceição marcou o 5-2, em mais uma recuperação de bola na frente, indo ele mesmo até ao fim, e Eguinaldo reduziu para 5-3, com um bom tiro cruzado após passe de Stepanenka. E se o crescimento do Shakhtar nas últimas partidas dava a entender que a equipa laranja podia vir ao Dragão para discutir uma presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões, o jogo depressa se encarregou de fixar o contrário. Passa o Futebol Clube do Porto, que voltou a mostrar hoje que é melhor equipa. E vamos então à fotografia tática deste Flóculo Porto Shakhtar Donetsk. O Flóculo Porto fez 3 alterações relativamente ao 11 que tinha ganho ao Casa Pia por 3-1 na última jornada da Liga Portuguesa. Trocou o central Zé Pedro por Fábio Cardoso, e tinha de o fazer, porque Zé Pedro não está inscrito na Liga dos Campeões, nem tem já a idade para poder entrar na lista B. Trocou o lateral esquerdo João Mendes por Zaidu, que voltou assim à titularidade, e trocou ainda na frente Ivan Reimer por Galeno. Sendo assim, o Porto apareceu no seu esquema absolutamente habitual, o tal híbrido entre o 4-3-3 e o 4-4-2. Porquê? Porque o comportamento de PP a partir do lado direito do ataque
não é exatamente o mesmo de Galeno no lado esquerdo. Diogo Costa foi o guarda-redes. O quarteto defensivo formou com Jorge Sanchez à direita e Zaidu à esquerda, com Pepe e Fábio Cardoso como centrais. A dupla de médios foi Alan Varela e Stefano Eustáquio. PP foi médio direito. Galeno, extremo esquerdo. E Taremi apareceu na frente, perto de Evanilson, os dois como avançados. Ora, no caso do Shakhtar, houve duas alterações relativamente ao 11 que ganhou por 2-0 ao Veres Rivne na última jornada da Liga da Ucrânia. Saiu Azarov com a entrada de Rakitsky e saiu ainda o ponta esquerda Neverton com a entrada de Stepanenka. E sendo assim, o Shakhtar apareceu também no seu habitual 4-3-3, que defensivamente se transformava em 4-4-2. Riznuk foi o guarda-redes, com Goshoeshvili e o georgiano como lateral direito. Matvienko era o lateral esquerdo, com Bondar e o veterano Rakitsky no centro da defesa. Stepanenka era o médio mais defensivo, com Bondarenka e Kruvsev como dois médios interiores. Depois, Sudakov, era jogava a partir da esquerda do ataque, Zubkov a partir da direita e Chican era o ponta de lança. Acontece que defensivamente a coisa variava. Porquê? Porque Sudakov avançava para perto de Chican, a equipa do Shakhtar atacava em 4-3-3, mas defendia em 4-4-2, com Sudakov perto de Chican e depois com o número 8, Kruskiv, a jogar sobre o lado esquerdo do meio-campo, fechando esse corredor à frente do lateral Matvienka. Portanto, 4-3-3 a atacar e 4-4-2 a defender. O primeiro a mexer foi o Shakhtar e fê-lo ao minuto 59, com a troca de Kruskiv por Neverton, que foi jogar exatamente para a mesma posição de médio ala esquerdo, a partir desse momento, libertando mais Sudakov para uma missão mais central. Depois, ao minuto 74, e isto aconteceu logo a seguir ao 3-2, ao segundo golo do Shakhtar, que voltava a meter o Shakhtar no jogo, a equipa ucraniana arriscou e mudou para uma linha de 3 atrás, passou a jogar num 3-5-2 com dois pontas de lança. O que é que aconteceu? Trocou um dos centrais, Rakitsky, por um ponta de lança, que foi Kelsey. Kelsey foi juntar-se a Sikan, na frente. Perdão. Com uma linha de 3 atrás formada por Goshoeshvili, Bondar e Matvienko. Depois Stepanenka era quem estava mais próximo dos três centrais, com Bondarenko e Sudakov a jogarem mais à frente, Neverton como ala esquerdo, Zubkov como ala direito e os tais dois pontas de lança, Kelsey e Sikan. Sucede que isto aconteceu ao minuto 74 e ao minuto 76 o Flóculo do Porto fez o 4-2. Portanto, tornou estas alterações um pouco... Eles nem chegaram praticamente a meter em campo as alterações táticas, até porque o golo sofrido foi num pontapé de canto em que não há, conforme se sabe, respeito por todas estas esquemáticas. Portanto, aí marcou o Porto 4-2, o jogo ficou mais ou menos resolvido. Sérgio Conceição optou logo a seguir por trocar o Jorge Sanchez por João Mário, que regressou de lesão e por isso teve direito a alguns minutos, quem sabe se já para o preparar para o jogo contra o Sporting na segunda-feira, e depois ao minuto 81 voltou a mexer e fez mais 3 trocas. Evanilson saiu para dar espaço a Francisco Conceição, PP saiu para dar espaço a André Franco e Stefano Eustáquio cedeu também a posição a Gruitch. O Flóculo do Porto manteve também o sistema, simplesmente Taremi passou a ser ponta de lança, com André Franco atrás e com Francisco Conceição a jogar mais a partir do corredor direito onde estava PP, mas é um jogador naturalmente de características diferentes. Voltou a mexer o Shakhtar ao minuto 85, com as trocas de Bondarenko por Nazarnia e de Zubkov por Eguinaldo. Não mudou, manteve o seu 3-5-2 até a final, ou 3-1-4-2, se quisermos aqui assumir a diferença da posição de Stepanenka face aos outros dois médios centro. E ao minuto 88, Galeno saiu, quem sabe se para a ovação, porque esteve em grande, para dar lugar a Ivan Raima, também sem alterações táticas na equipa do Flóculo do Porto.
A equipa do Shakhtar Donetsk deu a ideia de estar sempre cheia de belíssimas intenções, mas de não ser propriamente capaz de as cumprir. Nomeadamente aquela ideia de sair a jogar a partir de trás, de atrair a pressão do Flóculo Porto para depois explorar o espaço nas costas. Geralmente essa saída de bola não funcionava bem porque os três de trás e o guarda-redes não me pareceram fortíssimos a jogar com os pés e era isso que lhes era pedido nessa altura. Ora, quem é que se destacou mais na equipa ucraniana? Para mim, o ponta de lança Sican foi o jogador mais completo. Esteve bem também Zubkov, na forma como que foi criando problemas ainda assim ao lateral esquerdo do Flóculo Porto. Zaidu, que não regressou em grande. Mas houve no Flóculo Porto também algumas boas exibições. Taremi parece estar a subir, e isso é importante nesta altura da época, em que o Porto vai ter algumas partidas importantes, sobretudo no plano nacional. Pepe demonstrou mais uma vez que faz toda a diferença na forma como atua a defesa do Flóculo Porto, quer ele conforme ele esteja ou não esteja, mas é inquestionável que o herói do jogo de hoje foi Galeno. Galeno fez os primeiros 2 golos, esteve ainda na origem de mais 2, num deles com uma assistência plena de oportunidade, um toque de cabeça ao primeiro poste no seguimento de um canto, e outro através da pressão, quando recuperou a bola que entregou a Taremi para fazer golo. Já tinha feito a mesma coisa com Stephen Eustáquio na primeira parte, só que aí a bola de Eustáquio acabou por ser desviada por Rakitski, o defesa do Shakhtar. Portanto, herói do jogo de hoje, Galeno. O árbitro do jogo foi o romeno Istvan Kovacs e, vou ser honesto, não gostei da arbitragem de Kovacs. Porquê? Porque me pareceu demasiado picuinhas durante grande parte dos momentos do jogo. Acabou por estar a apitar muitas vezes, a marcar muitas faltas, quase que bastava aos jogadores caírem para o chão e gritarem, e depois, a partir de determinada altura, mudou o critério e passou a deixar jogar. E na origem dessa duplicidade estarão as dúvidas maiores relativamente à validação do segundo golo do Shakhtar. Não tenho certezas sobre um primeiro momento da jogada, em que Pepe aparece caído no chão. Não houve repetições na emissão televisiva que deixem perceber se houve ou não falta. Depois há um toque de Sican em Jorge Sanchez, no momento em que ambos vão disputar uma bola aérea. A mim, francamente, vou ser honesto, não me pareceu suficiente para ser assinalada falta. Na maneira que eu tenho de ver o futebol, não seria falta, mas na maneira que Istvan Kovacs usou durante quase toda a partida para apitar, seria falta. Porquê? Porque ele esteve a apitar a quase todos os contactos, por mais mínimos que eles parecessem. Depois, não foi essa a única vez que o árbitro romeno borrou a pintura. Já tinha cometido ali uma grande atrapalhada, curiosamente, no momento do primeiro golo do Shakhtar. O golo é legal, é preciso que se diga, e não há nenhuma razão para que os jogadores do Flóculo Porto aleguem que pararam de jogar porque o árbitro auxiliar levantou a bandeirola. Isso faz pouco sentido, embora, enfim, não é que faça pouco sentido, mas convém explicar aos jogadores que não podem seguir essa ideia. Vou explicar o lance. Há um lançamento comprido em direção a Zubkov. O árbitro auxiliar levanta a bandeirola para assinalar fora de jogo ao extremo direito da equipa do Shakhtar, mas o árbitro nem se apercebeu, deixou seguir a jogada. Zubkov acabou depois por driblar Zaidu, por fazer o cruzamento para onde estava Sican, e Sican finalizou, depois da bola passar por Diogo Costa, para golo. Imediatamente os jogadores do Flóculo Porto protestaram, assinalando que o árbitro auxiliar estava de bandeirola levantada, mas a verdade é que o árbitro não tinha apitado. E como o árbitro não tinha apitado, o jogo não tinha sido interrompido. Aliás, é assim que deve ser. O árbitro, sempre que se prefigura uma situação de finalização, não deve interromper a jogada para deixar que o VAR faça depois as medições. E as medições foram favoráveis à equipa do Shakhtar. Porquê? Porque Zubkov estava marginalmente em jogo, colocado em jogo pela posição de Fábio Cardoso no centro do campo, e porque depois também o próprio Sican estava também ele marginalmente em jogo, porque estava alguns centímetros atrás da linha da bola no momento em que o extremo lhe faz o passe. Portanto, o golo é legal. O Flóculo Porto não tinha que parar de jogar, se é que parou, porque o árbitro auxiliar levantou a bandeirola. Tudo isso é verdade, mas também é verdade que o árbitro auxiliar não tinha nada que levantar a bandeirola. Ali tinha mais era que ficar quietinho e no final da jogada, se entendesse que havia fora de jogo, então aí sim levantar a bandeirola para não criar este tipo de confusão dentro do campo. De resto, e já não é pouco,
o lance deu depois uma série de cartões amarelos para Zaidu, para Vítor Bruno, para Cláudio Ramos e para Sérgio Conceição. Ninguém acabou por ser expulso, mas houve confusão que seria perfeitamente dispensável se o árbitro auxiliar não tivesse incorrido ali em algum excesso de zelo. Não houve erros graves, no meu ponto de vista, mas houve uma arbitragem ainda assim irregular do romeno Istvan Kovacs. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30